Olá, bom dia, bem-vindos. Espero que tenham um bom início de semana. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica. Bom, como vocês sabem, a imprensa desportiva mete constantemente o Benfica na capa e o tema, obviamente, que é a constituição do plantel benfiquista. O Record diz-nos, aliás, começando pela bola, que tem a notícia mais animadora, pelo menos do meu ponto de vista, que diz que o Di Maria, de facto, pode vir para o Benfica, que é difícil, mas que pode vir, e quais são as alegações que eles apresentam. A boa relação que Di Maria tem com o Rui Costa, com o Otamendi e com a cidade de Lisboa. Portanto, o fator felicidade, que é o que ele vai ter em Lisboa, é aquilo que pode fazer com que ele venha para o Benfica e não vá, por exemplo, para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos ou para um campeonato periférico. Podemos dizer que a Liga Portuguesa é um campeonato periférico? Talvez, mas o Benfica é um clube de top da Europa, dos melhores do mundo e com uma história que fala por si. Portanto, ele vir para o Benfica não é um passo atrás, mas sim um passo em frente na sua carreira, uma vez que ele esteve na Juventus. E o Benfica é um clube superior à Juventus. Tem uma história similar à Juventus, até mesmo em termos europeus. O Benfica já conquistou 2 Champions, tem várias finais europeias e o Benfica é um clube que, inclusivamente este ano, desossou completamente a Juventus nos jogos que fez contra a Juventus. Portanto, o Di Maria, a eventualidade do Di Maria vir para o Benfica é um passo em frente na sua carreira e não um passo atrás. Portanto, Di Maria tem a oportunidade de ir para um clube superior àquele que ele estava e fazer ainda alguns anos de bom futebol. Ele tem 35 anos, no ano passado foi campeão do mundo com o Otamendi, numa seleção argentina onde ele teve uma forte influência. Na Juventus teve algumas lesões, é verdade, mas todas elas superadas, todas elas aparentemente debilitadas. E nos jogos em que ele apareceu, a Juventus crescia sempre. Portanto, Juventus com Di Maria era uma coisa, Juventus sem Di Maria era outra. Ou seja, Di Maria foi um jogador com uma importância grande na Juventus, apesar da Juventus ter feito uma época razoável, não muito boa, razoável. Portanto, tendo em conta que o Di Maria ainda apresenta atributos de jogador de qualidade, por mim ele poderia vir para o Benfica. Eventualmente ele tem 35 anos, faria um contrato de 2 anos, acho que é isso que o Benfica poderá lhe propor, com um salário perto do topo salarial do Benfica, provavelmente será isso, e portanto eu aprovaria a sua vinda para o Benfica, precisamente porque ele tem demonstrado qualidade, apesar da idade que tem. E acho que as pessoas não se medem pela idade, obviamente já não vai ter um retorno financeiro, mas o investimento do Benfica será na base do contrato e no prémio de assinatura. E tendo em conta que é um jogador com história no Benfica e que é um jogador que ainda pode fazer história no Benfica, por mim ele viria, faria ali uma forte concorrência para o lado esquerdo do ataque e, portanto, seria um importante contributo para o título de campeão que o Benfica vai conquistar na próxima época. E também para fazer boa figura nas Champions. É preciso ter alternativas para as competições que o Benfica tem pela frente, que não é só o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional é só mais um dia no escritório e, portanto, a Liga dos Campeões é sim um objetivo que o Benfica tem que ter em mente. E então, nesse sentido, é importante ter jogadores de qualidade também a partir do banco. Portanto, obviamente que eu aprovaria a contratação de Di Maria, apesar dos seus 35 anos de idade. E do salário que eventualmente ele vai ter é alto, portanto, aqui a questão é que não pode passar o teto salarial. Tudo bem, recebes um salário porrarito, mas sem superar o teto salarial. Isto é uma notícia da bola, não é? Obviamente que estes convidados todos... Obviamente que isto tudo que eu estou a dizer é da minha autoria, mas a notícia, a base desta minha argumentação vem na notícia da edição da bola de hoje. O Record diz-nos que o Kerkez está complicado porque o jogador está a pedir um salário alto, portanto o jogador tem apenas 19 anos, está no AZ Alkmaar a ganhar um sumo de laranja e uma sandes de manteiga, que era aquilo que nós ganhávamos quando jogávamos não era nos distritais, era naquelas equipas das aldeias. No final do jogo pagávamos uma bifana e uma imperial. Portanto, e o Kerkez diz que aparentemente ganha mal do AZ Alkmaar e agora quer vir ganhar tudo e mais alguma coisa para o Benfica. Ele tem apenas 19 anos, tem que ter calma, tem que pensar que não se pode querer ganhar tudo de uma vez e ele tem tempo para enriquecer. Portanto, o Kerkez que tenha um bocadinho mais de bom senso e não pense salários ao nível de craques, que ele ainda não é um craque, é um jogador em formação. E, portanto, ele é um jogador que está a pedir um salário bastante alto, segundo o Jornal Record. O Benfica
aparentemente já tinha conseguido baixar o valor do jogador de 20 milhões para 15 milhões, com a AZ Alkmaar, mas aqui a questão de salarial está a ser um entrave. O pai do jogador já veio a público dizer que o meu filho tem mais 10 propostas para além da do Benfica. Pá, meu caro, se tens com essa atitude, mais vale se calhar partir para outro alvo. Ele é internacional pela Hungria, tem interesses, repare-se, o grande interesse que este jogador tem. O Bournemouth Malta, ok, nem sei dizer o nome deste clube, portanto um clube da Premier League, aparentemente, não é? Mas assim, e tipo ao Benfica, lutar por títulos, lutar por uma meia final da Liga dos Campeões, ou um quarto de final, que é sempre bom, ou ir para a Premier League para não descer de divisão, não sei, parece-me óbvio a escolha, não é? Depois também há aqui o Jurasek, de 22 anos, internacional checo, que o Benfica tem ele em segundo plano e que a concorrência é o Wolfsburgo. Portanto, o Benfica tem que se despachar, senão qualquer dia nem o alvo principal nem a alternativa. De Inglaterra surgem rumores de clubes interessados no Gonçalo Ramos, nomeadamente Manchester United, onde ele vai ter a concorrência de Rashford, Paris Saint-Germain, onde vai ter a concorrência de Mbappé. Portanto, isto é um bocado concorrência pesada para o Gonçalo Ramos. E surgem notícias que poderá haver aqui um leilão por Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos foi o segundo melhor marcador do campeonato com 18 golos, apenas atrás de Taremi, o penicheiro, digamos assim, sem ofensa aos penicheiros, não é? Penicheiro no sentido em que manda-se para a piscina. E sem ofensa também para o Taremi, que hoje em dia não se pode dizer nada, isto é apenas uma piada, atenção. Mau gosto ou não, apenas uma piada. O Ramos, 18 gols sem penaltis, portanto, o melhor marcador do Benfica, segundo melhor do campeonato. Também é jovem jogador ainda, é um jovem jogador, recentemente internacional por Portugal, foi ao Mundial, tirou o lugar ao Ronaldo, portanto, empresário Jorge Mendes, portanto, acredito que se possa fazer aqui um negócio bastante bom com o Gonçalo Ramos para a Inglaterra. Vamos aguardar, vamos ver o que é que vai dar. Também, segundo o Record, o Castellanos já existe um pré-acordo, digamos assim, com o Castellanos, em que o Benfica pagará qualquer coisa como 15 milhões. O Castellanos ficará com um contrato de 5 anos. A questão aqui é que o Benfica está a aguardar pela venda do Gonçalo Ramos para confirmar o Castellanos. Portanto, lá está. É que esta tal pescadinha de rabo na boca. Sem um entra outro, sem um jogador do clube para entrar outro jogador no clube. Aparentemente é essa a lógica do Benfica. Este jogador fez 37 jogos no ano passado, pelo décimo classificado da Liga Espanhola, com 14 golos, sendo 4 golos foi um póquer, foi ao Real Madrid. O Benfica tem como principal rival o West Ham, ou seja, se o Benfica não confirmar de facto o negócio, porque o Benfica está a aguardar a saída do Gonçalo Ramos, pode aparecer aqui outros clubes interessados e eventualmente roubar o jogador ao Benfica, entre aspas, roubar entre aspas. Portanto, também a imprensa brasileira, nomeadamente a Globo Sport, diz-nos que o Benfica vai apresentar 10 milhões pelo Bento, até já não me lembro, mas acho que até ao final desta semana. Portanto, está para breve, digamos assim. Segundo a Global Sport, o Benfica brevemente irá apresentar uma proposta de 10 milhões de euros por 80% do passe, ficando os outros 80% na posse do clube brasileiro. O jogador é visto como um possível internacional pelo Brasil. O ano passado ficou em 7º lugar no Brasileirão. E o Bento tem apenas 24 anos e poderia ser uma alternativa aqui ao Vlaco Dimos, até porque André Gomes está lesionado e neste momento temos só o Samuel Soares e o Vlaco Dimos. Portanto, o Bento, 24 anos, por 10 milhões por 80% do passe. Gostaria de saber a vossa opinião. A minha é que eu não conheço a fundo este jogador, portanto não posso ter uma opinião concreta, mas a informação que nos chega, e tendo em conta os vídeos do YouTube, que é pouco, não é o suficiente, parece-me ser um excelente jogador. Agora, não tenho as bases sólidas para ter uma opinião mais fundamentada. Em relação também ao Tomás Araújo, esta notícia penso que é da Bola. Quando o Tomás Araújo, recordo que é uma defesa central com um contrato com o Benfica até 2024, que o ano passado jogou no Gil Vicente, tem apenas 21 anos, era o jovem jogador que aparentemente o Benfica iria apostar na época passada, mas entretanto surgiu António Silva que lhe roubou o lugar, digamos assim,
e Tomás Araújo acabou por ser emprestado. Portanto, Tomás Araújo, que era o plano A, para fazer parte do plantel, para ser o jovem jogador que fazia parte do plantel, passou a ser o plano B quando António Silva surgiu. Portanto, Tomás Araújo é um jogador definido como tecnicamente evoluído para a posição de central, um central inteligente, taticamente irrepreensível, para a idade, não é? Ainda comete os seus erros. É um jogador que tem interesses na Premier League, alegadamente na Premier League, e poderá ser emprestado. Portanto, será um defesa central que está a ser resolvido, uma vez que temos vários defesas centrais. Temos o Morato, o Veríssimo, o João Vítor, o Otamendi e António Silva, e ainda o Tomás Araújo 6, não é? Tendo em conta que jogamos com 2, o ano passado há 2 anos jogávamos com 3 centrais, era diferente. Neste momento jogamos com 2, temos aqui um estende de centrais e é importante pelo menos emprestar ou vender 2 ou 3 centrais. E portanto Tomás Araújo parece ser o primeiro da lista, embora também, segundo a própria publicação, o jogador vai fazer a pré-época, mas já tem clubes interessados e poderá ser eventualmente o primeiro a sair. Pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!